Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Bem-vindo, bem-vindas, mais uma vez Eduardo, canal Irmãos Eternos. Agradeço a presença de todos, vamos iniciar a sessão de psicografia. Mais uma vez, vamos lembrar, na edição, vamos resumir ao máximo esse período de quando se recebe a mensagem, leríamos a mensagem por inteiro, e se tivermos no final algum comentário a efetuaremos, se não, encerraremos. Antes de mais nada, mais uma vez, garoto propaganda, né? Precisamos. Dê aquele curtir, o joinha, comente, compartilhe. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Muito obrigado, até mais. Vamos à mensagem. Vamos à leitura. Bem visto entre os seres, temos aqueles que nos fazem pensar sempre o melhor dos humanos, enquanto outros não afetuam o mesmo conceito. Tais exemplos dos quais utilizamos são das atitudes tomadas por vários irmãos, diversas vezes tendo os mesmos comportamentos repetidamente equivocados, mesmo quando alertados e direcionados. Não atendem a nenhuma súplica, já que não têm a intenção. Estão em frequências diferentes e assim não sentem nossos alertas. E nas mais austéricas tentativas são levadas pela enxurrada de influências nada benéficas. Ficamos muitas vezes como mero espectadores, já que não podemos ir contra o livre-arbítrio, e respeitando as leis morais, praticamente nada do que tentamos chegam aos ouvidos daqueles que precisam. Atitudes diversas, sem nenhum respeito próprio à vida, aos familiares e conhecidos, fazem com que percam a referência e, envolvida pelo mundo de sedução, da facilidade, do imoral, do ilícito, acabam deixando surdos e cegos a qualquer tentativa de auxílio de seus protetores. Todavia, polos e pensamentos iguais no plano astral se atraem. A frequência igual e pensamentos semelhantes formam ondas e hordas de seres manipuláveis e utilizados pelas sombras para
continuarem com seu controle e conspirações. A única forma de impedir tais condições é o ser abrir seus olhos, sentir em teu coração a vontade de mudar, de conhecer a luz, aonde moralmente estamos em busca de nossa melhor condição, alinhadas com o Pai. Muitos são os meios como este a ser usado aqui, como outros mensageiros que expõem e divulgam seu trabalho, alertando e tentando direcionar o próximo a ter a reflexão de sua vida, atitudes e pensamentos, e como pode viver melhor, caminhando, procurando ser melhor e ainda auxiliando ao próximo. Tantos são os irmãos que esperam que seus protegidos possam escutar ou ler essas palavras, para que toquem seus corações e mentes, conseguindo ter a oportunidade de melhorar a tempo e ter a oportunidade de cumprir vossos objetivos de evolução. Trazei, Pai, a cada ser a possibilidade de ter em teu coração e mente a possibilidade de ser tocada por tua luz, trazendo assim fim a um ciclo vicioso e tomando-se um novo momento virtuoso. Da mensagem eu não tenho muito o que dizer aqui não. Vamos lá. Aqui está bem claro, nós já tivemos as mensagens anteriores dizendo como os mentores, os guias, os anjos da guarda, seja o nome que vocês deem, aqueles que ficam mais próximos de nós, né? Temos eu tenho o meu guardião, né? Uso o nome de guardião. E eu acho que mentores a gente usa mais para direcionar os trabalhos, né? Cada um específico a sua linha. A minha forma de ver. Mas tem pessoas que dão o nome de anjo da guarda, guardião, protetor e assim vai. Independente qual seja, aqueles que estão no plano astral, cada um de nós temos um, pelo menos, assim como o livro dos espíritos está dito. E nós vemos em toda a escritura espírita e espiritualista até o dia de hoje, todos nós encarnados temos pelo menos uma pessoa, posso usar esse termo, desencarnada ao nosso lado. Lógico, ela não está 24 horas frequente conosco, ela tem mais o que fazer. Ela tem que evoluir também, ela tem sim outros trabalhos, possivelmente trabalhos em outros grupos, às vezes da própria família, grupos de amigos, outros tipos de trabalhos, a sua própria evolução. Não param de trabalhar. Se a gente acha que trabalhar 8, 10 horas daqui a pouco, lá 24 ainda falta. Né? Então, vamos partir desse princípio. Plano astral sempre se trabalha. Ok? Então, aqueles, independente do nome, vou usar a palavra guardião, tá? Aquele guardião que fica conosco, sempre tentando nos orientar, que desde que nós encarnamos, planejou a nossa passada por aqui, nos auxiliou nesse planejamento, nos orientou, aceitou estar nesse período da nossa encarnação ao nosso lado, que eu agradeço mais uma vez ao meu, e enquanto ele está do nosso lado, ou ele ou ela, independente do gênero que ele possa utilizar, essa pessoa, vou usar esse termo, essa pessoa, ela tenta sempre o quê? Nos direcionar para o correto. O papel dela. Então ela vai usar de vários artifícios. Ela vai usar uma tentativa de intuir, vai tentar falar conosco, vai tentar se comunicar por meio, às vezes, de música, por gostos musicais, por livros que nos aparentam serem atraentes, né? E dentro daquele livro tem uma mensagem que eles estão querendo nos passar. Se a pessoa não gosta de ouvir música e ler, vai ser o quê? Ele vai procurar alguma coisa que nos toque, um filme, um amigo, às vezes, que vai, por meio do outro mentor, chegar naquela pessoa e falar alguma coisa que a gente precisa ouvir. Quantas vezes, às vezes, a gente sabe o que tem que fazer, aprendemos o que tem que fazer,
mas às vezes a gente precisa escutar de um terceiro aquilo que a gente já sabe. E a partir daí a gente começa a mudar algo que a gente já deveria ter feito. Quantas vezes? São eles atuando. São eles. Nós nem todos podemos ouvir e ver. Então, eles têm que usar várias formas disponíveis, né? E eles usam terceiros, usam pessoas, usam outras entidades. Todos estão numa intenção só: te auxiliar. Algumas situações que o universo conspira a favor. Sim, o universo conspira a favor. A partir do momento que todos estão procurando ser melhor e estar melhor, o universo conspira a favor. Não é verdade? Aqui ele diz claramente isso, né? Que estejamos mais alertas. Que a cada momento possamos abrir o nosso coração e mente e refletir. Estamos fazendo certo? Estamos fazendo o que devemos? Estamos colocando em prática o que acreditamos? Estamos sendo muito influenciáveis pela mídia, influenciáveis por um jogo, influenciáveis por uma notícia, influenciado por um grupo? Estamos pensando individualmente ou estamos pensando pelo que o outro passa para nós? Sem muita importância, que no final o que importa é o nosso interior, é o nosso ser. O que importa lá no final, quando todos nós estivermos junto com nossos guardiões, vamos olhar para trás. E essa é a pergunta que eu faço hoje quase todos os dias. Ultimamente tem melhorado um pouco a resposta, mas eu quero que ela seja correta no final. Eu sei que é impossível, mas eu quero que seja correta. E eu quero chegar lá no final, olhar para trás e eu perguntar para ele: e aí? Consegui fazer o melhor que eu podia? Eu mesmo eu sei que vou me julgar. E pelo que eu me conheço, eu vou me julgar bem julgado mesmo. Cada erro, cada derrapada, mínima que seja, vou me cobrar demais, o que é um exagero, que é algo que eu tenho que melhorar. Mas, será que quando você chegar lá no final, junto com seu guardião e seus familiares, que alguns certamente estarão lá te aguardando, seja no momento que você desencarne, ou seja assim que você tenha condições, porque tudo a seu tempo, né? Não é assim que a gente aprende aqui? Tudo a seu tempo e seu mérito. Que a gente chegue e olhe para trás. Nesse momento, hoje, pense: o que eu fiz nessa encarnação? Eu fiz tudo o que podia ser melhor? A resposta vai ser não, porque sempre podemos melhorar. A segunda pergunta é: o que poderia ter feito melhor? Se você refletir hoje, amanhã você pode fazer um pouco melhor que ontem. E melhor que hoje. Por isso que eu disse que ultimamente, cada dia a resposta está melhorando. A gente tenta corrigir um pouco. Vai errar, vai deslizar, vai. Várias situações vão te tirar do sério. São testes. Dizem que cada vez que você está chegando perto de passar uma fase, né? Que nem um jogo. Quem joga sabe, você vai fazendo uma fase, a fase vai ficando difícil, até chegar no ponto mais difícil para você passar por uma fase. Se você vai evoluindo, sabendo o que você tem que fazer lá no final, que é o nosso caso, a responsabilidade é maior, né? O peso é maior. Você fala: meu amigo, você sabia que tinha que fazer isso e não fez. Ninguém nem precisava falar para você. Você estava estudando. Seja qual for sua crença ou religião, você estava estudando, você estava seguindo, você estava procurando algo melhor. O seu coração estava pedindo. Sua mente estava implorando por algo melhor. E você não ouviu. É o que ele está dizendo aqui. Mesmo esse canal menor que tem, começou ontem. Qual é a função desse canal? Divulgar a palavra, no caso do Espiritismo, mas não só do Espiritismo. Divulgar
A intenção, como eu já disse, é para você parar e pensar e refletir sobre o que você quer fazer, como você pode fazer melhor e o que você pode fazer melhor. Estude e coloque em prática. Como eu disse, quando eu chegar lá na frente, eu vou falar como espírita, eu vou me cobrar demais. Eu conheci o espiritismo quando eu era muito novo. Então eu vou me cobrar demais. Por quê? Porque eu tinha um pouco de conhecimento desde muito novo. Então o que esperava de mim mesmo? O meu julgador vai olhar para mim, que sou eu mesmo. Cara, você conhecia um pouco, você tinha que ter melhores atitudes. Coisas bestas. Ficar menos nervoso no trânsito, se irritar menos com alguns erros seus e dos outros. Ser um pouco mais flexível. Ser uma pessoa às vezes mais acessível e assim vai. São coisas pequenininhas. Não estou falando de crimes grandes, eu estou falando de coisas pequenas. Porque a gente é perfeito? Não. É que no pouco a pouco, no pequeno por vez, você vai melhorando um pouquinho. Por vez você vai conseguindo. Quando você olhar para trás, você vê que você mudou bastante. Tá longe do objetivo, mas melhorou bastante. Sempre. Eu olho para trás 2, 3, 4 anos, eu mudei bastante. Muito. Talvez a idade, talvez a experiência, talvez as passagens que a gente teve na vida vão amadurecendo, vão criando aquela casca, né? Mas na parte espiritual eu melhorei bastante. Tenho muitos erros ainda. Graças ao bom Deus ainda são leves, né? Brincadeira, são leves mesmo. Mas esses leves eles têm que ser trabalhados, como tantos outros. O pessoal vai falar, ó, eu não mato, não roubo, não engano ninguém. O que eu tenho para melhorar? Você mesmo. Essa é a parte mais difícil. É o mais difícil que tem. E aqui ele está dizendo, aqueles que eles precisam ouvir uma palavra, eles precisam estar fazendo alguma coisa, ouvir esse áudio, por exemplo, ou de um colega, e de repente parar para pensar e falar, será que é isso que eu quero mesmo? A partir do momento que ele falar isso, esse vídeo já cumpriu a sua função. Você vê que legal que é. A partir do momento que ele falar, eu acho que eu vou repensar, já cumpriu a sua função. É só isso que tinha. Esse canal é só para isso. Para ele parar para refletir. Se ele vai melhorar, mudar, continuar, é uma escolha dele. Mas o momento que ele parou para pensar foi uma função desse canal. E se isso acontecer com muitos, obrigado, Pai, por poder ser uma pequena ferramenta. Não vou me estender mais. A mensagem é bem objetiva. Todos aqueles que puderem auxiliar o próximo, auxiliem. Coloquem em prática. Existe uma corrente do bem, né? Essa corrente do bem eu sempre digo para aqueles que eu consigo auxiliar. Às vezes não é só com dinheiro. Às vezes você consegue auxiliar com boas ações, com pequenas lembranças, com pequenas coisas. Então eu sempre digo, nessa semana eu pude mais uma vez auxiliar uma pessoa que estava querendo algo. O desejo da pessoa é uma coisa bem pequena. Bem pequena. E é uma coisa maravilhosa quando a pessoa nova quer aprender, quer estudar. Isso é fabuloso, né? Hoje em dia, às vezes é um pouco difícil de ouvir. Eu, pelo menos, difícil de ouvir. Então, assim que eu ouvi, fui lá, corri desesperadamente. Toma, tá aqui, ó. Ah, mas eu não posso te pagar. Mas eu falei, eu não quero que pague. Eu só quero uma coisa. A partir do momento que você ver outra pessoa precisando, quando puder, faça o mesmo. E sempre. Ponto. Que maravilha. Se assim for perdurando para outras pessoas, quem sabe? Daqui a um tempo tem bastante gente ajudando o próximo ao invés de estar fazendo outras coisas que não se deve. Perfeito? Obrigado a todos mais uma vez. Desculpa, não queria me delongar muito. A mensagem é bem objetiva, bem clara, como sempre. Né? Essa fase dos vídeos realmente foi passada que teríamos mensagens mais objetivas, mais curtas, e a ideia não é eu ficar comentando muito. Mas às vezes os comentários também são influenciados, não sei. Espero que sim.
né? Espero que vocês estejam gostando e até o momento a gente vai continuando e tentando comentar o mínimo possível, porque o importante aqui é a mensagem, porque somos, como dizemos sempre, só mensageiros, só ferramentas. Obrigado a todos mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos. Lembrando, curta, comente, compartilhe, dê um joinha, manda para o pessoal que você conhece sempre que puder, tá? Dá aquela ajuda para que a gente possa alcançar mais pessoas com essa reflexão. Muito obrigado e sejam todos sempre bem-vindos. Obrigado, Pai, mais uma vez. Assim seja. Agradecemos aos Espíritos. Agradecemos aos bons Espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos, Senhor, que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e faça com que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que puderam e irão assistir a essa reunião. Eu peço, Senhor, que toquem, como diz essa mensagem, a gente sempre comenta, que toquem seu coração e mente, que dê oportunidade de 1 minuto, de 1 segundo, de 1 momento, que será o mínimo necessário para que o Senhor alcance seus corações e suas mentes. Que aqueles que estejam desencarnados nesse momento e que se veem presos a qualquer coisa, seja material, espiritual, suas emoções, seus apegos, que tenham, Senhor, a possibilidade de abrir nesse momento também sua mente, que possam ser abreviadas as suas dores, o seu sofrimento, as suas mágoas, os seus medos, a sua angústia. Levem, Senhor, todos eles, pois são merecedores desse momento de reflexão. E peço, Senhor, que se um dia estiver nessa condição, que eu possa ter também essa oportunidade. Obrigado, Pai, mais uma vez. Obrigado, senhores. Assim seja. Não esqueça, curta, comente, compartilhe.